Boa noite, casa. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas à nossa roda de conversa semanal, na presença de Jesus ou na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo, com o nosso coração cheio de expectativas para as nossas experiências com Deus. Hoje a nossa conversa é sobre dinheiro, reverberando, aprofundando, ampliando, problematizando a mensagem e a reflexão bíblica de domingo passado, baseada na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, quando ele fala sobre dinheiro. O tema da mensagem foi dinheiro, um assunto espiritual. E eu tenho a alegria, o prazer de ter comigo hoje, além de você, da sua casa, ter o meu amigo Robinson Jacinto Roberas, pastor da IBAB, pastor na IBAB, da IBAB, com a IBAB. Isso aí tudo, né, Roberas? Bem-vindo para a nossa conversa de hoje. Eu queria pedir para você nos conduzir em oração antes de qualquer outra coisa. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós invocamos o Teu nome nessa noite e fazemos isso no precioso nome de Jesus, nosso irmão mais velho, Senhor, te dando graças em todo o tempo, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Amém. Que o Teu Santo Espírito possa nos presentear mais uma vez e constantemente com a abertura do nosso conhecimento, que haja transformação do nosso ser de dentro para fora e que o Senhor possa ser exaltado em tudo o que fazemos, em tudo o que somos. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos os nossos irmãos e irmãs Amém. desse Brasil afora, Amém. pedindo que o Senhor os cuide, continue cuidando deles, protegendo eles e dando bom ânimo em todas as suas relações e vida. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. 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 Nosso tema é dinheiro. Hoje eu quero começar de uma maneira diferente. Antes da gente entrar nas perguntas, Roberto, eu quero partilhar aqui uma referência bibliográfica. O pessoal pede, né, para a gente compartilhar a nossa bibliografia. Então, eu escolhi aqui, separei, fui buscar na minha biblioteca algumas referências. A primeira que eu quero oferecer para você é um clássico do Richard Foster, publicado pela editora Mundo Cristão, Dinheiro, Sexo e Poder. Aqui ele fala sobre a face sombria e a face luminosa do dinheiro. E é um texto muito interessante, Dinheiro, Sexo e Poder. Um outro texto muito interessante, esse aqui é do André Comte-Sponville, que é um filósofo francês, ateu, professo, mas ele é muito profundo nas reflexões dele. E esse texto aqui é O Capitalismo é Moral? O capitalismo é moral? Porque hoje a gente convive bastante com pessoas dizendo como pode um cristão ser socialista? Aqui o Comte Sponville discute, inclusive, o capitalismo. Aqui tem Jacques Ellul. O Ellul é outro teólogo francês, escreveu esse livro extraordinário, O Homem e o Dinheiro. O Homem e o Dinheiro, publicado pela editora Palavra, é um texto também altamente recomendável. Aqui você sabe que eu gosto de ler os rabinos, então eu estou sugerindo para você o Newton Bonder, A Cabala do Dinheiro, a visão judaica, a visão da sabedoria da tradição judaica sobre o dinheiro, que o Talmud fala sobre o dinheiro, muitíssimo interessante. Meu professor Jung Mossung, um teólogo católico, um teólogo da libertação, escreveu Idolatria do Dinheiro e Direitos Humanos, uma crítica teológica ao novo mito do capitalismo. Ele está falando do neoliberalismo. Então, em tempos de políticas neoliberais, em tempos de neoliberalismo, o livro do Jung Mossung, muito interessante, Idolatria do Dinheiro e Direitos Humanos. Aqui dois textos vindos de Harvard, diretamente. Deus e o Dinheiro, dois alunos da Escola de Negócios de Harvard, da Harvard Business School, e eles estão falando sobre a verdadeira riqueza, o que eles aprenderam e descobriram lá em Harvard, nos seus estudos e reflexões, são cristãos, texto publicado também pela Mundo Cristão, Deus e o Dinheiro.
E aqui um texto muitíssimo interessante do Michael Sandel. O Sandel ele foi popularizado pelo curso que ele ofereceu em Harvard, que se tornou um dos cursos mais concorridos da história da universidade, que foi o curso Justiça. E o Sandel escreveu esse texto aqui, maravilhoso, O que o dinheiro não compra. A ética do dinheiro, fabuloso, sensacional. O que o dinheiro não compra, publicado pela Civilização Brasileira. E aqui umas referências outras interessantes. O nosso querido René Padilha, escrevendo Deus e Mamon, um teólogo latino-americano, falando sobre riqueza, dinheiro, Deus e Mamon. E 2 textos pequenos, bem breves, da série Lausanne. O primeiro é Tive Fome, que fala sobre o impacto econômico da fé cristã, ou quais as implicações econômicas da fé cristã e a responsabilidade social da igreja. E esse texto aqui, Viva a Simplicidade. Você sabe que o Congresso de Lausanne, de 1974, foi uma grande referência da teologia evangelical latino-americana e que trouxe o que nós chamamos de teologia da missão integral e popularizou isso. Não é que nasceu ali, mas popularizou. E o Congresso de Lausanne resultou num pacto de Lausanne e uma série de textos, de pequenos fascículos. Então, Tive Fome. E esse aqui eu li, deixa eu ver aqui, a minha anotação aqui diz que eu comprei esse livro em 1984. Estava no seminário ainda. Eu estava no seminário. E nesse livro aqui, Viva a Simplicidade, esse texto aqui, Roberas, é um texto em que os nossos irmãos teólogos latino-americanos falaram sobre se nós somos cristãos e estamos respondendo à pobreza, à miséria e à fome no mundo, como que isso impacta a nossa própria vida, em termos de um estilo de vida simples. O que é um estilo de vida simples? E esse texto influenciou profundamente a minha vida, Viva a Simplicidade da série Lausanne. Então, são algumas referências aí para você, para compartilhar, se você quiser estudar um pouquinho mais e refletir um pouquinho mais. Então, vamos às perguntas e vamos ver de onde a gente sai e onde a gente chega hoje, Roberas. Mas antes das perguntas, é um banquete esse que você nos apresentou, hein? Muito sensacional. E o próprio Padilha já falou para a gente pessoalmente desse estilo de vida simples. Sim, né? claro. Muitas vezes. Testemunho dele, né? Exatamente, testemunho dele. E pastor, quando foi citado o Richard Foster, que você utilizou a face sombria e daí por diante do dinheiro... E a face luminosa do dinheiro. Tem uma pergunta que vem bem nessa direção, que é um dos elementos citados na mensagem de domingo, que é o seguinte: pastor, fale mais sobre os objetos neutros e objetos não neutros. É interessante a gente começar com essa pergunta. Objetos neutros e não neutros. Estou com um copinho d'água na mão, objeto neutro. Isso vem daqui, ó. Jaquelu. Quando ele fala, Roberto, sobre o conceito de potestade, ele fala que o dinheiro é uma potestade. O dinheiro não é neutro. Neutro é esse copinho. E a ideia é o seguinte: neutro é aquilo que potestade é um poder. Então, qual o poder desse copinho? Usado. Né? A gente pode jogar ele fora. Mas isso aqui te dá poder. Com isso aqui você pode alguma coisa. Por causa disso você pode alguma coisa. É isso que não é neutro. Então, por exemplo, dependendo do seu lugar social, da sua posição social, você pode algumas coisas que outras pessoas não podem. Por exemplo, dependendo da cor da sua pele, você pode algumas coisas que outras pessoas não podem, o que é injusto. Aliás, na verdade, toda a estratificação humana, que tudo que confere poder a um ser humano e que não é acessível a todos, é uma potência injusta. Então, o dinheiro é algo que dá poder. Mesmo sendo uma coisa. Mesmo sendo uma coisa. É uma coisa, mas que funciona como se não fosse uma coisa. Esse é o conceito de potestade. Ativa a nossa espiritualidade, subjetividade.
determina prioridades, influencia relações, reivindica lealdade, dedicação. Por isso que Jesus falou, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, você serve o dinheiro. Então, ele captura a sua autonomia, a sua vontade, etc. Então, esse é o conceito de potestade. E a pergunta é sobre objetos neutros e objetos não neutros. Então, tudo aquilo que não é só objeto, né? Tudo aquilo que confere a você algum poder, e porque você detém aquilo, você tem um poder, aquilo não é neutro. Conhecimento, beleza, força física, essas coisas afetam a maneira de viver das pessoas. Elas acabam achando que podem mais do que na verdade podem. Isso daí entra um pouquinho na questão da idolatria citada também, né? Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. O ídolo, ele mente que nos empodera, mas ele se utiliza de nós. Na verdade é isso. O ídolo, ele diz que nos dá poder, mas ele não dá. Tanto que o Paulo vai escrever, isso foi o que nós lemos domingo. Nós lemos domingo o seguinte: diga aos ricos deste mundo que não coloquem nas riquezas, no dinheiro, a sua esperança. E ele usa uma expressão interessante, na incerteza da riqueza. Porque do mesmo jeito que vem, vai. E principalmente, esse texto do Sandel é interessantíssimo, o que o dinheiro não compra. Uma vez, Roberto, eu estava correndo no Ibirapuera e eu passei por 2 senhores que caminhavam. E eu não pude deixar de ouvir a conversa deles. E eu passei justo na hora em que um estava falando para o outro. Dois velhinhos, assim, cabelinho branco mesmo. Um falando para o outro. Porque você sabe, né? Problema que o dinheiro consegue resolver não é problema. Eu achei aquilo muito interessante. Eu gravei isso daí. Então, as coisas mais importantes e fundamentais da vida, os ídolos não respondem. Então, nessa linha e nessa resposta muito bem apresentada para a gente, da idolatria também e da coisa, você explicou biblicamente a questão de Mamon, que é essa elevação aí dessa coisa. Né? E aí tem uma pergunta aqui, na verdade uma série de perguntas bem interessantes que diz respeito à questão do dízimo e a relação com Mamon. Você poderia explicar um pouco para a gente aí? O dízimo e mamon, em que sentido que é a pergunta? No sentido assim, aqueles que não dão dízimo servem a Mamon? Ah, não necessariamente, porque... Aliás, tem um livro aqui que eu esqueci de falar. Desmistificando o dízimo. Desmistificando o dízimo, bem lembrado, Roberas, o meu amigo Paulo José Oliveira. Não é um teólogo. Na verdade, o Paulo José é um engenheiro. Mas é um pesquisador, um homem que conhece profundamente a Bíblia. E ele escreveu esse texto aqui, Desmistificando o Dízimo. Quem não dá o dízimo é um adorador de Mamon? Não necessariamente, porque para nós que somos cristãos, o dízimo não é uma obrigação. Eu lembro que eu sempre digo, o nome do jogo não é dízimo, o nome do jogo é generosidade. Então, não necessariamente. Mas a turma entende como mandamento e ainda cita Malaquias. Cita Malaquias 3,10, mas lembre-se, nós não somos judeus, nós somos cristãos. A nossa religião, se a gente tem uma religião, não é o judaísmo. A nossa religião é o cristianismo, ou mais precisamente, a fé no Cristo, conforme a revelação e a novidade que o Evangelho nos traz. Eu estou com muita dificuldade de usar cristianismo nos últimos tempos, sabe? Eu acho que cristianismo é a religião do Constantino, imperador romano. O que a gente encontra nas páginas do Novo Testamento não é cristianismo como nós compreendemos hoje. Então é a fé evangélica, só que aí já complica de novo. Num Brasil que a gente está vivendo de evangélicos, a fé evangélica é a fé do Novo Testamento. A fé que brota da revelação que Jesus Cristo nos traz. E aquilo que fazia parte da lei, da tradição do judaísmo,
não se aplica a nós. Então nós não temos um mandamento do dízimo. Nós temos uma referência de sabedoria. Nós temos um repertório de sabedoria. Uma tradição. Uma tradição de sabedoria, mas não um mandamento. Então, por exemplo, eu não posso dizer na minha igreja domingo, porque eu não acredito nisso, que quem não dá o dízimo rouba a Deus, como Malaquias diz. Não posso falar isso, porque a minha interpretação bíblica é que nós devemos doar conforme o nosso coração. E não o dízimo. Quem é generoso acaba doando mais que o dízimo. Na minha experiência pastoral, pessoas preocupadas muito com o dízimo, elas estão querendo saber qual é o mínimo que eu tenho que doar para não ficar de mal com Deus ou ficar mal na fita com Deus. Ou para o gafanhoto não roubar. E para o gafanhoto não roubar, isso aí, para não gastar na farmácia e etc. Mas na verdade não, o evangelho é o evangelho do coração. Eu falei a semana passada, se não me engano, sobre Ananias e Safira, que eles venderam um terreno, foram levar o dinheiro a Pedro, os apóstolos, e o Pedro falou: ninguém mandou você vender seu terreno, e depois que você vendeu seu terreno, você não era obrigado a trazer uma oferta aqui, porque o nome do jogo não é obrigação. O nome do jogo é generosidade, é coração. Deus ama quem dá com alegria. Os teólogos dizem, mas isso daí é a teologia das ofertas, não é a teologia do dízimo. Eu não tenho isso na minha vida. Eu não acredito que 10% pertencem a Deus, porque eu acredito que 100% pertencem a Deus. E eu sou responsável por cuidar do meu 100% com essa santidade da totalidade. 100% do meu tempo, 100% do meu corpo, 100% do meu dinheiro, 100% do meu patrimônio, 100% do meu conhecimento. Tudo pertence a Deus e eu tenho que usar para o reino de Deus. O dinheiro também. E se ficar pensando nessa categoria dos 10%, é muita mesquinhez, né? Parece, né? Parece. Sabe o que eu acho, Roberto? Que os mandamentos do Velho Testamento são como despertador para a gente acordar. Quando a gente está de férias, a gente não consegue acordar cedo para ir trabalhar. Então a gente nem precisa acordar. Mas quando a gente volta de férias, a gente perdeu o hábito daquele horário, então a gente põe um despertador para acordar lá, 15 para as 6, 6 horas. Tem agenda, né? Mas depois que você adquiriu o hábito, você internalizou, você não precisa mais do despertador. Então o dízimo foi uma forma de ensinar Israel que as riquezas são coletivas e não podem ser retidas individualmente. O templo foi um lugar onde Deus se revela para Israel, mas depois que você tem a experiência com Deus, você não precisa mais do templo. E assim por diante, né? Então, nesse sentido, guardar dinheiro sem objetivo, visando se resguardar no futuro, tem cara de evangelho? É uma pergunta difícil. Para mim, sempre foi um conflito meu. Eu já cheguei a dizer que não. Que poupar sem saber para quê, poupar para o futuro, eu já cheguei a dizer que não. E eu sei que essa é uma opinião radical. Mas poupar para o futuro, para uma eventual necessidade, para um tempo de calamidade, para uma emergência. Então é uma provisão cautelosa, prudente. Por exemplo, para um tempo como esse que nós estamos vivendo de pandemia, muitas pessoas tiveram a sua receita interrompida. Há poucos instantes eu conversava com um amigo que disse, olha, desde fevereiro que a minha receita foi interrompida. Então, para esse meu amigo, a provisão que ele fez para o futuro está aí. Então, isso é um ato de prudência, de saber cuidar dos seus recursos, da sua riqueza. Mas eu vejo alguns perigos, basicamente 2. O primeiro perigo é você confiar na sua poupança. É você ter um dinheiro guardado para o seu futuro, para o tempo da calamidade. E o Paulo deixou isso muito claro em Timóteo 6. Não coloque a sua esperança na incerteza da riqueza. Confia em Deus, que de tudo nos provê. Então, se você acha que tendo dinheiro guardado você pode dormir tranquilo, você está dormindo em cima de uma ilusão. Agora, isso não é desculpa para não ser prudente, cauteloso.
Correto? Por outro lado, o segundo perigo é, vamos imaginar que eu tenha dinheiro guardado para a minha necessidade futura. Mas o meu amigo, o meu irmão que sentou na minha frente disse, olha, desde fevereiro eu não tenho receita. Igual Não, os pastores da Visão Mundial. os pastores do Pastores pela Vida. Não é o caso de eu perguntar para ele, você precisa de ajuda? Porque eu tenho dinheiro guardado para o tempo da necessidade. Chegou, está aqui na minha frente. É o meu amigo, é o meu irmão. Então, guardar para o tempo da necessidade, de quem? Somente minha? Eu tenho dificuldade com isso. Muito bem. E como não pensar em dinheiro, pastor Ed, quando o mês sobra e o dinheiro falta? Como não pensar em dinheiro? Então, não é possível não pensar em dinheiro. Não é possível. Nós pensamos em dinheiro o tempo todo. A pergunta não é como não pensar em dinheiro. A pergunta é como pensar no dinheiro. Qual é o jeito certo de pensar no dinheiro? E eu tenho insistido que o jeito certo de pensar no dinheiro é sendo generoso. Aliás, você lembrou bem, antes da gente começar a nossa conversa, a série Generosidade. Eu tenho aquela citação do Viv Grieg, do Servos entre os Pobres, o livro do Viv Grieg, Servos entre os Pobres, um texto maravilhoso também. Que é dessa linha de Lausanne. É dessa linha, daí da mesma toada. O Viv Grieg ele tem a seguinte regra: ganhe muito. Ganhe muito. Ganhar dinheiro não é pecado. Aliás, podendo ganhar, não ganhar, eu acho que é o pecado. Interessante. Gaste pouco. Não seja consumista. Não seja consumista. Não entesoure nada. Não seja um acumulador. Doe generosamente. E durma tranquilo. Essa é a cultura da generosidade. Ganhe muito, gaste pouco consigo, não entesoure nada, doe generosamente e durma tranquilo. Fazer o dinheiro circular, ou no empreendedorismo que gera riqueza, ou na partilha que abençoa pessoas, essa é a maneira certa de pensar no dinheiro. Então eu posso ganhar mais, eu posso gastar menos, eu posso repartir, eu posso me envolver na partilha. Essa é a maneira cristã de pensar no dinheiro. E confiar em Deus, que de tudo nos provê, disse o apóstolo Paulo. Então não é pecado desejar ser rico. Sim ou não? Aí já é uma pegadinha. Não é pecado desejar ser rico? Tá, vamos voltar a Timóteo 6. Boa. Quando Paulo diz, olha, aqueles que querem ficar ricos acabam se metendo em confusão. Porque se expõem à tentação, porque os seus desejos ficam descontrolados e vão arrumar confusão e vão se meter em confusão. Então, como pensar em dinheiro? Não obsessivamente. Desejar ficar rico, eu tenho dificuldade com isso. Que acho que entra um pouco no exemplo do seu amigo, né? Que compartilhou contigo como o coração dele estava nesse momento aí, Mas preocupado. assim, desejar ficar rico, eu tenho uma outra referência para a minha vida, a diferença entre ganância e ambição. Eu entendo que a ambição é querer mais. Então o Viv Grieg diz para nós, ganhe muito, multiplique seus talentos, coloque sua riqueza em circulação, faça mais, para você poder colher mais, semeie mais, para você colher mais. Né? Eu acho que a ambição é o desejo de mais. Ganância é querer mais somente para si. E querer mais sem levar em conta
a dinâmica de riquezas e as outras riquezas que existem que não são dinheiro. Porque se eu quero ficar rico, isto é, eu quero ter mais dinheiro, eu vou fazer mais um plantão na semana. E se eu quiser fazer mais dinheiro, eu vou fazer mais um plantão na semana. Mais um plantão na semana, ou 2 plantões na semana, são menos 2 noites em casa. São mais 2 noites por semana mal dormidas. Entende isso? Existem outras riquezas além do dinheiro. O rico de verdade é aquele que faz com que cresçam todas as suas contas, porque quem tira de uma conta para depositar na outra conta não é rico, só está fazendo transação de riquezas. Se eu tiro da minha conta saúde para aumentar a minha conta dinheiro, eu não estou ficando mais rico. Eu estou tendo mais dinheiro, mas não estou ficando mais rico. Esse conceito de riqueza mais holístico, integral, quando eu tiro da minha convivência familiar para fazer mais dinheiro, quando eu tiro do investimento na minha vida, no sentido de cultura, de experiência das coisas boas da vida. Por exemplo, eu acompanhei um casal que esse homem ficou tão preocupado em lhe faltar dinheiro na velhice, que ele não sabia mais desfrutar o dinheiro que possuía. Então, tudo que a família pedia, ele, não, precisamos poupar, não, precisamos guardar. Vamos viajar? Não, não podemos viajar. Mas nós temos dinheiro para viajar. Mas nós não podemos viajar porque pode ser que nos falte no futuro. Isto é, ele está guardando dinheiro, mas ele está deixando de ter experiências com a família, experiência com os filhos. Entende isso? São muitas riquezas. Ele ficou preso à questão do dinheiro, E né? principalmente quando eu tiro da minha conta caráter e me comprometo com o ilícito para gerar dinheiro, que é o que Paulo fala em Timóteo 6, se eles passam por tentações e porque querem mais dinheiro, acabam se envolvendo no ilícito para ter mais dinheiro. Então, assim, desejar ficar rico é pecado? É uma pergunta pegadinha. O que a Bíblia fala, se você deseja ficar rico, isso é uma obsessão na sua vida, isso vai te trazer problema, não vai te trazer riqueza. Pode ser, inclusive, que te traga mais dinheiro, mas não necessariamente vai fazer de você uma pessoa mais rica. Mudando um pouco e trazendo a relação do termo trabalho que gera riqueza, tem uma pergunta interessante aqui que dá para a gente desenvolver bastante, que é o seguinte: pastor que não trabalha e vive de dízimo. Olha só, pastor que não trabalha e vive de dízimo. O que o senhor acha? Nós pastores aqui vivemos de dízimo. Quer dizer que nós não trabalhamos? Então essa relação aí... Não, eu não vivo de dízimo. Eu vivo do meu trabalho. É essa ideia de que pastor não trabalha. Eu lembro que uma vez, Roberto, eu fui fazer uma visita pastoral, era à tarde. E aquela família... Essa é muito boa, lembrei. Eu fui lá, rapaz. E quando eu bati palmas lá na casa, eu era pastor no interior de São Paulo, aqui em Jundiaí, eu bati palmas na casa. Veio um menininho lá do fundo do quintal, assim, veio com um velocípedezinho dele, deslizou e pá, bateu no portão, olhou para mim. E eu falei, o papai está aí? Aí ele falou assim, tá sim. Aí ele virou para mim e falou, você não trabalha não? Do tipo, você está visitando a minha casa às 3 da tarde de um dia de semana, você não trabalha? E eu me lembro também do Dr. Shed dizendo que ele estava no elevador com a sua filha, a Helena, bem pequenininha, e uma pessoa perguntou para ele, com que o senhor trabalha? E ela disse assim, meu pai não trabalha não, ele lê o dia inteiro. Então essa ideia de que pastor não trabalha e vive do dízimo, isso é um grande equívoco. A gente não vive do dízimo, a gente vive do trabalho, e a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário, digno é o obreiro do seu salário. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 5 da primeira carta que os presbíteros que trabalham bem devem ser abençoados financeiramente. E aqueles que se dedicam ao ensino da palavra devem receber salário dobrado. Dupla honra. Dupla honra. Né? Então, assim, pastor não vive de dízimo, vive de trabalho. Ninguém vive de dízimo.
A gente vive de trabalho. Agora, se há nessa pergunta uma sugestão e uma crítica de que há pastores que não trabalham, é claro que é condenável, absolutamente condenável. Ou que manipulam a ideia do dízimo para bem, né? Mas sabe que lá no passado, Roberas, quando eu comecei meu ministério, o pessoal tinha ainda, nós não tínhamos essa cultura que temos hoje, mas o pessoal dizia assim para mim, no domingo à noite, se despedindo de mim depois de um domingo na igreja, dizia assim, bom pastor, deixa eu ir, que amanhã é dia de branco. Como quem diz, amanhã eu tenho que trabalhar. Hoje esse comentário é absolutamente infeliz e impróprio, mas é o que o pessoal dizia para mim, amanhã eu tenho que trabalhar. É como se dissesse assim, deixa eu ir pastor, porque amanhã eu tenho que trabalhar e você não. Assim como os professores também. Você é pastor, você não trabalha. Igual os professores. Você é professor, mas faz mais o quê? Você trabalha também ou é só professor? Exato. Você trabalha também ou é só pastor? Mas ok. E eu me lembro que quando eu ouvia isso, teve um dia que, por alguma razão, eu não gostei do tom com que a pessoa falou comigo. Deixa eu ir embora, que amanhã é dia de branco, eu tenho que trabalhar. Eu fiquei ofendido. E eu assumi um compromisso diante de Deus. A primeira é que o primeiro compromisso que eu poderia e deveria olhar qualquer profissional da minha igreja, da minha comunidade, olhar para ele nos olhos e dizer o seguinte, você não trabalha mais do que eu. Em termos de dedicação de tempo, de suor do rosto. Você não trabalha mais do que eu. Segundo, o seu trabalho não é mais importante que o meu. Porque não tem trabalho mais importante e menos importante. O nome é trabalho. E o terceiro, você não é mais competente na sua área do que eu sou na minha. Eu assumo esse compromisso de, naquilo que eu faço, eu vou ser o melhor que eu puder ser. Então eu assumi esses 3 compromissos. De trabalhar duro, com competência e dedicação, crendo e ciente da relevância no reino de Deus e no mundo daquilo que eu faço. Agora, se os pastores, eles são oportunistas, eles arrancam dinheiro das pessoas que sofrem, todo esse mercado religioso aí maldito, aí nós estamos falando de outra coisa, nós não estamos falando da honrosa função bíblica do ministério pastoral. A qual nós amamos. Que nós amamos e eu dedico a minha vida a ela, né? Muito bem, eu lembro até que uma vez você usou uma ilustração que foi, quando de repente a Bolsa de Valores quebra, a quem eles recorrem senão os pastores para auxiliar? Por exemplo, né? Por exemplo. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, polêmica, considero polêmica, a respeito da questão da doação bilionária do Itaú. Então ele pergunta assim, por que questionou a doação bilionária do Itaú? Não seria pior se não fizesse nada? Não concordei com a forma colocada, pastor, que foi a pergunta feita aqui. Porque houve essa ilustração. Eu falei que o Itaú doou 1 bilhão e eu acho que eu falei num tom meio assim pesado, em que pesou mais como uma crítica do que... Eu acho que no fundo foi uma crítica mesmo, não ao Itaú. É claro que doar 1 bilhão é louvável. Doar R$1 é louvável, que dirá doar 1 bilhão é louvável. É claro que é louvável. A minha questão ali, que é a questão que eu carrego, os bancos, eles lucram bilhões e bilhões todos os anos. Então, 1 bilhão, essa foi um pouco a minha crítica. E não é o Itaú, estou falando dos bancos, eu estou falando do mercado financeiro. A grande questão é que os bilionários do mundo, muitos deles já entenderam que se não derem uma função social para um novo modelo econômico no mundo, esse nosso mundo não é sustentável. Quer dizer, os abismos, né? E eu falei isso no domingo, que no tempo de pandemia, os mais pobres ficaram mais pobres e os mais ricos ficaram mais ricos. Isto é, no tempo de inflação,
perdas na casa de 11%, 12% na economia da América Latina, os ricos ganhando mais, ficando mais ricos, as fortunas aumentando, quem paga a conta é sempre o pobre. Você entendeu? Então a minha crítica é essa. Muitos bilionários já estão doando a sua riqueza em vida. Eles não estão querendo deixar herança e deixar testamento, não, eles estão doando em vida, e bilhões e bilhões. Então, que o Itaú doe muito mais bilhões, e que outras organizações financeiras e fundos de investimento, enfim, que o mercado financeiro acorde para essa questão. E eu falei mais, quantos mais 1 bilhão existem no mercado financeiro, nos outros bancos que não fizeram, ou se fizeram, sei lá, e quantos bilhões existem no seu bolso e no meu? Porque a minha ênfase estava sendo sobre ser generoso, ser doador. Essa é uma resposta que nós, como cristãos, damos ao mundo quando falamos sobre dinheiro. Dinheiro é riqueza coletiva. E toda riqueza retida apodrece. Toda riqueza acumulada egoisticamente gera morte e destruição. É isso que a desigualdade causa no mundo. Só não vê quem não quer. Então, nesse sentido, momento pandêmico que o mundo ainda está vivendo, a Rosana pergunta o seguinte: quando da afirmação que vamos sair mais pobres dessa realidade pandêmica, não estava sugerindo ali que aquele que partilha empobrece? Creio que não, certo? Eu falei assim, eu citei aquele provérbio, né? Quem foi para a guerra e voltou da guerra, é que não foi para a guerra. Né? Aí eu apliquei dizendo que quem terminar a pandemia e não terminar mais pobre é porque não foi afetado pela pandemia ou não repartiu o suficiente. O que eu quis dizer foi, se eu tenho 100 guardado e eu termino a pandemia com 100 ou 120 ou 110, significa que eu não reparti. Eu me preocupei só em ganhar. Foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é, você que tem um dinheiro guardado para o futuro, para o tempo da necessidade, o tempo da necessidade chegou. É hora de você pegar uma fatia da sua poupança e distribuir, e terminar essa pandemia tendo dado passos para trás. Você conseguiu guardar 100, tá, você voltou para os 70, você voltou para os 50, você voltou para o 80, porque você viu necessidades à sua volta que você supriu, ou da sua família, ou dos seus amigos, ou da sua comunidade, ou das tantas e múltiplas ações humanitárias necessárias aí nesse mundo. Então, essa conta matemática, né, que quem doa é mais abençoado, então vai doar mais e ganhar mais, essa é uma matemática que eu não acho legal da gente fazer. A gente tem que repartir e, enfim, ser generoso mesmo. Acho que essa é a minha mensagem mais contundente dos últimos tempos. Tem 2 perguntas para a gente ir para o final aqui, Tá. que são também interessantes, provocativas, mas você, Ed, sempre gosta de uma provocação também e consegue responder de maneira brilhante. Mas olha só, qual é a sua visão, pastor Ed, do mercado gospel? E aí, quem pergunta faz uma relação interessante. Qual a diferença, então, entre o mercado gospel e o mercado de mamon? Nenhuma diferença. O mercado gospel é tão idolátrico quanto o mercado de mamon. Quem faz da religião fonte de lucro, quem faz da religião meio de riqueza, está servindo a mamon. Não resta a menor dúvida isso daí. Esse mercado, essa religião de mercado, essas empresas religiosas disfarçadas de igrejas, isso aí é idolátrico. Muito idolátrico. Outro dia eu vi alguém postou o seguinte: igreja pode ter partido político, igreja pode ter canal de televisão, igreja pode ter empresa lucrativa, mas não pode pagar imposto. Porque faz uma artimanha contábil que é imoral no nosso Brasil de hoje.
Igreja não pagar imposto, eu concordo, porque a igreja tem um papel social, tem uma função social, a igreja tem uma responsabilidade social, a igreja serve aos pobres. Porque se não serve aos pobres, não é igreja. Se não tem finalidade social, não é igreja, é business religioso. Então, agora, empresas religiosas disfarçadas de igreja e nesse mercado gospel. Cara, por exemplo, eu fui num congresso e quando eu cheguei, tinha uma banquinha lá vendendo CD, era o tempo que vendia CD, estojo com CD, séries de mensagem. E aquele homem que comercializava ali, ele veio me abraçar, pedir para tirar foto comigo, falou, pastor, o senhor é um dos que mais vende aqui. Aí eu falei, ah, é? Do tipo, mas quem autorizou você a vender? Qual é o compromisso de direitos autorais que você tem? Com quem? Eu acho muito ruim esse mercado de desrespeito, não é tratado profissionalmente isso. Aí eu perguntei, de que igreja você é, meu irmão? Ele disse assim, não, eu não sou crente, não. Ele não era crente? Não, ele encontrou ali uma fonte de lucro para ele. Ele tem uma empresa que comercializava, não sei se esse senhor ainda existe, mas assim, ele nunca pediu nada. Então essa coisa dos direitos autorais, e eu sou um pregador, eu tenho, graças a Deus, o salário da minha igreja, mas os nossos irmãos que são ministros de louvor, de adoração, e que esse é o trabalho deles. Esse é o trabalho deles. Aí você vê essa promiscuidade da pirataria. Então é muito complicado. É muito complicado. Por outro lado, vou fazer uma citação muito apócrifa. Muito apócrifa. Mano Brown. Outro dia eu vi o Mano Brown falando sobre pirataria. E ele falou assim, olha, eu conheço os meninos da quebrada, a pirataria é o jeito que eles conseguiram de viver e eu não vou condenar. Eu acho muito interessante isso, num Brasil de economia informal, num Brasil de desigualdades. Um homem ali conseguiu fazer um dinheiro vendendo o CD do meu sermão. Eu vou me preocupar com direito autoral, eu acho bem complicado essa realidade social do nosso país. Agora, que tem gente mau caráter, oportunista, e que faz do negócio religioso uma fonte de lucro e de riqueza a partir da exploração dos profissionais e da exploração da fé alheia, não resta a menor dúvida que isso é um mercado de mamon idolátrico. Perfeito. Pastor, para encerrar, Jesus e o dinheiro para você, o que você poderia deixar para os nossos irmãos e irmãs desse Brasil? Jesus e o dinheiro. Eu acho que Jesus ele dá alguns conselhos a respeito de dinheiro. Boa pergunta, Roberto. Eu tinha pensado que a gente ia chegar nela. Deixa eu lembrar aqui. Os momentos em que Jesus está tratando sobre dinheiro com seus discípulos. As parábolas que ele conta, os eventos que ele tem. Bom, uma coisa que eu acho que ele ensina para nós é: restitua o dinheiro sujo que você tem. Se você tem dinheiro sujo, você tem dinheiro que não é seu, não deveria ser seu. Dinheiro que não é abençoado por Deus, é dinheiro sujo. Livre-se dele, porque ele é bomba de tempo para você. Essa é a experiência de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos que extorquiu, cobrou abusivamente, e quando Jesus chegou na vida dele, ele falou, se eu fui injusto com alguém, eu vou devolver 4 vezes mais e eu vou dividir a minha riqueza com os pobres, metade depois. Então o que o Zaqueu fez? Restituiu. Se você tem dinheiro sujo, Jesus diz para você, para a salvação entrar na sua casa, livre-se desse dinheiro aí. Ou devolva a quem de direito, ou distribua para os pobres, ou dê uma finalidade útil para esse dinheiro, mas não fique com você. Então, restituir. A segunda coisa que eu acho que Jesus fala para a gente é multiplicar.
Foi o que eu estava falando do Vive Grigg. Ele fala da parábola dos talentos e ele conta a história daquele senhor que deu 2, deu 5, deu 1. Né? O que recebeu 5 gerou mais 5, o que recebeu 2 gerou mais 2, e o que recebeu 1, com medo, enterrou. Guardou. Então, multiplicar, faça mais riqueza, coloque o dinheiro em circulação, invista, empreenda, seja criativo, criativa, ganhe dinheiro com o pouco que você tem, multiplique. Então, acho que Jesus diz isso. Não enterre a sua riqueza. Da sua riqueza, gere mais riqueza. Terceira coisa que Jesus diz para nós é naquela chamada parábola do administrador infiel. Ele não é infiel. Ele é esperto, astuto, sagaz, porque ele quando é demitido pelo seu patrão, ele vai no mercado e diz: quanto é que você deve para o meu patrão? Deve 100? Paga 80. Deve 80? Paga 50. Ele não está lesando o patrão, primeiro porque ele é um administrador e tem a prerrogativa de fazer isso. É melhor receber 50 do que não receber nada. E isso ele tem essa possibilidade de negociar esses valores daí. O mercado faz isso até hoje, amortiza a sua dívida, pague menos, mas enfim. E Jesus observa isso e diz o seguinte: olha, esse cara, ele transformou o dinheiro, que Jesus chama riqueza da injustiça, em amigos. Então eu acho que uma coisa que Jesus nos ensina a fazer com dinheiro é a alquimia do dinheiro. Transformar dinheiro, que é uma riqueza, e das riquezas é a menor, em riquezas maiores. Por exemplo, na parábola de Jesus, amigos. Transforme riqueza em conhecimento, em cultura. Transforme riqueza em saúde. Transforme riqueza, dinheiro, em tempo. Transforme dinheiro em relações humanas. Tem gente que perde amigo para ganhar dinheiro. Então Jesus está dizendo: não, perca dinheiro para ganhar amigo. Então, a alquimia do dinheiro, né? Transformar dinheiro, que é uma riqueza menor, em riquezas maiores. Tá? Por exemplo, os mecenas das artes, os que investem em jovens talentos, os que investem em educação, distribuem bolsas de estudos, investem nas universidades, investem na ciência, entendeu quantos bilhões tem para serem doados aí? Transformar dinheiro em riquezas que são mais valiosas que o dinheiro. E a última coisa evidente que Jesus fala é: doe seu dinheiro, seja generoso, especialmente com os pobres. Porque Jesus conta a história daquele homem que colheu e disse: alma, tens em depósito muitos bens. Descansa, come, bebe e folga. E Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Assim é todo aquele que junta riquezas apenas para si. Então, quem junta riquezas apenas para si, não é generoso, não reparte, não está no caminho de Jesus ou no ensinamento de Jesus para o dinheiro. Então, Jesus e o dinheiro, o que Jesus fala? Multiplique, transforme, restitua e doe. E descansa em Deus, que vai cuidar de você, da sua casa, e vai fazer a riqueza coletiva ser fonte de prosperidade para todo mundo. Era isso, né? É isso. Muito bem, pastor. Boa, então você me deu a última pergunta, que é a pergunta para o Casa. Pergunte na sua consciência: você tem dinheiro que não é seu e não deveria ser seu e precisa ser restituído? Como você vai restituir? Quem sabe você deu um golpe no seu sócio 30 anos passados, só que o seu sócio já morreu. Você vai fazer o quê? Como é que você vai lidar com isso daí, se Jesus entrou na sua vida? Já pensou? Imagina. Bom, então tem dinheiro sujo que você tem que restituir, como é que você vai fazer isso? Se é que vai. Segundo, tem um jeito de você ganhar mais dinheiro? Multiplicar?
Você está escondendo talento? Você está com medo de empreender, medo de negociar? Você está com medo? Você está com medo de perder dinheiro? Tem um filósofo que diz que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Então Jesus está dizendo, ó, não enterre seu talento. Então tem um jeito, tem alguma coisa que você possa fazer? Tem alguma riqueza que você pode colocar em circulação para gerar mais riqueza? Tem uma competência, um talento, uma capacidade que você pode colocar em circulação para gerar riqueza? Terceiro, você está guardando dinheiro e perdendo a oportunidade de transformar dinheiro em alguma coisa mais valiosa do que dinheiro? Onde você pode investir o seu dinheiro para multiplicar a riqueza financeira em outra riqueza maior do que dinheiro? E quarto, existem pessoas à sua volta que você pode perceber a necessidade que elas estão passando e repartir o que você tem, se é que você tem para repartir? Existem pessoas que você pode oferecer ajuda? Quanto nessa pandemia você doou? Quanto você está disposto ou disposta a doar? Você parou para pensar e fez essa pergunta para a sua consciência: como é que eu posso repartir o meu dinheiro generosamente? Esse é um caminho de Jesus para a sua vida. São 4 perguntas que eu deixo com você aí na sua consciência diante de Deus. Que conversa, hein? Porque o nome do jogo é? Generosidade. O nome do jogo é generosidade. Falei bastante hoje, né, Roberas? Obrigado aí por me provocar. Obrigado a todos vocês que mandaram suas perguntas. Eu sei que não respondi todas, mas muito obrigado. E eu quero insistir com você. Siga a gente no @ibabcasa. Ali você manda suas perguntas e você acompanha mais o nosso movimento Casa. Então, obrigado por você que tem participado semanalmente aqui, participado do Instagram, tem mandado as suas perguntas. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe o seu pequeno grupo, a sua célula, o seu grupo de estudo bíblico. Que Deus abençoe você e sua casa. Até quinta-feira, se Deus quiser. Roberas, muito obrigado. Um beijo no coração. Valeu, pastor. Muito obrigado. Valeu.